partir agora para a análise da Utela Cadastro, né? A Utela Cadastro ela já contém outros botões. Aqui em Pop-up, botões Tela Cadastro, eu tenho outras opções, né? Além dos botões sair, imprimir e exportar, que eu tenho no pop-up acima, eu tenho esses outros botões aqui, essas outras opções, né? Veja que eu tenho aqui, olha, o pop-up menu atalhos botões tela, que é o mesmo que eu herdei de tela aqui, ó, tá? Deixa eu só, pronto, mesmo que eu alterei que eu herdei daqui, ó. Pop-up menu atalhos botões tela. Tenho três opções: exportar, imprimir e sair, né? Exportar, imprimir e sair. E agora, dentro de F-Tela Cadastro, eu vou ter o pop-up menu atalhos botões tela cadastro, tá? Com as demais opções. Legal? O pop-up menu exportar continua o mesmo, né? Eu já estou herdando diretamente daqui, ó, já que ele foi definido na janela Pai, né? Na janela Pai da tela cadastro, tá certo? Bom, vamos então analisar aqui o seu funcionamento. Eu tenho aqui o status tela, né? Daí eu seto o status dessa janela. Eu tenho um atualiza grid VO, tenho um exibe panel override, porque ele está sobrescrevendo o método que foi definido na janela anterior, na janela Pai, do inserir, do editar, do excluir, do cancelar, do salvar. Veja que na janela Pai, né, em alguns métodos eu tenho esse virtual aqui, ó, indicando que esses métodos aqui eles podem ser sobrescritos numa classe filha dela, né? Então, em tela cadastro, do inserir, do editar, do excluir, do cancelar e do salvar, todos eles recebem esse virtual, né, indicando que eu posso sobrescrever, né, esses métodos aí em formulários filhos do tela cadastro, tá? Exibe panel, ele recebe esse override aqui porque ele nesse momento está sobrescrevendo o método exibe panel, que foi definido aqui em Utela. Deixa eu procurar por ele aqui. Exatamente, ó. Exibe panel. Aqui ele recebe um virtual, indicando que esse método pode ser sobrescrito numa classe filha, como está acontecendo aqui, tá? Daí eu tenho um monta filtro, foi definido na janela Pi, né, override. Controla botões, ó, override. Controla botões de navegação, override. Navegação das páginas também. Controla pop-up menu, já está definido lá. Um status tela, aí já é um método novo que pode ser sobrescrito. CDS grid after screw, ó, override, já está implementando, né? Ele está sobrescrevendo aqui, mas já foi definido na janela Pi. Daí eu vou ter a propriedade status tela com o get set para o f status tela definido aqui, ó, f status tela. Tem o converte caracteres especiais, trata caractere especial, formata busca campo data, popula campos transientes, popula campos transientes do lookup e um consulta genérica, né? Vamos então iniciar aqui com as nossas regiões. Região infra, botão filtrar. O que acontece aí no botão filtrar? Eu defino o filtro aí. Primeiro eu verifico se o botão está habilitado, né? Depois eu defino o filtro para vazio. Eu crio o formulário filtro. Formulário filtro aí, ó. Você analisa ele com calma para você ver como é que os filtros eles são criados. Aqui eles podem inclusive ser salvos, né, pelo usuário e serem carregados, tá? Ele pode selecionar um filtro existente aqui e carregar. É bem interessante essa janela do filtro. É interessante que você pare um momento e analise com calma como é que ela funciona, tá? Então, o botão montar filtro, né? Aliás, é o botão filtrar, né? Ele está clicando aqui no botão filtrar, tá?
ele vai chamar essa janela aí, tá certo? E com base no que for definido lá, ele vai executar uma consulta, tá? Com base naquele filtro ali. Eu vou executar para você entender como é que ele funciona. Aqui eu preciso trabalhar com RTTI, né, porque eu vou chamar via RTTI o método de consulta. Deixa eu entrar logo aqui na aplicação. Aqui, ó, via RTTI eu vou chamar o método de consulta. Tá? E como é que eu sei de qual controle eu estou chamando? Porque eu já defini o objeto controller vinculado à janela. Legal? Então tá, deixa eu entrar no pessoa, vou clicar em filtrar. Daí eu vou dizer, olha, eu quero que o nome comece com A. Nome começa com A. Esse aqui é o critério do usuário. Como é que vai ficar a consulta no sistema? Nome like A. Tá? Daí eu posso salvar isso daqui ou já executar, né? Não existem critérios para salvar o filtro. Pronto, informe o nome do filtro para armazenamento. Teste. Já salvou aqui, ó. Tá? Vou executar. E aí não tem nenhum nome que comece com A, né? Vamos observar aqui no banco de dados. Pessoa. Não tem, ó. Tá? Então deixa eu voltar de novo em filtrar. Filtros existentes, ó, cliquei 2 vezes, ele já colocou lá, tá? Vou cancelar, vou clicar novamente. Não quero usar esse teste aí, eu quero um nome que comece com C. Vou adicionar o critério, vou executar e agora ele trouxe aqui, ó. Legal? Então é isso que está sendo realizado aqui no botão filtrar, né? Via RTT eu estou chamando o método consulta de acordo com o que foi definido lá no filtro, tá? Popula campos transientes. Esse método aqui ele vai ser chamado pelas janelas filhas quando eu tiver uma pesquisa a ser realizada, né? Por exemplo, aqui em UPessoa eu posso pesquisar. Deixa eu ver se vai ocorrer aqui. Nesse não vai acontecer. Deixa eu abrir aqui o produto. Aqui, ó, em produto eu tenho vários vínculos com outras tabelas, né? Então, por exemplo, aqui em unidade, quando eu vou pesquisar pela unidade aqui, ó, ele vai então fazer uso do popula campos transientes. Legal? Daí ele vai pegar o nome da unidade e vai colocar aqui nesse campo transiente, né? Nesse aqui no caso, tá? O ID da unidade é um campo persistente, porque ele vai ser gravado no banco de dados da tabela produto. O nome da unidade nesse contexto aqui é um campo transiente, né? Porque o nome não vai ser gravado na tabela de produto, tá? É isso que quer dizer aí esse campo transiente, tá? Popula campos transientes. Popula campos transientes lookup, ele vai carregar a janelinha de lookup para fazer isso aí, né? Tem uma janela aqui de lookup, ele vai pesquisar os dados do lookup e vai trazer esses dados para a janela, tá? Se o usuário ele digitar ali um valor que não exista, ele automaticamente chama a janela de lookup, tá? É isso que está acontecendo aqui, ó. Se ele não achou os dados de acordo com o que o usuário digitou, ele chama o popula campos transientes lookup, né? Passando aí a unidade do produto, unidade de produto VO e unidade de produto controller, tá? Para que a janela de lookup ela funcione com os dados, né? Ela carregue, monte a grid com base na unidade de produto VO e permita a consulta da unidade com base na unidade de produto controller. Vamos ver isso aí funcionando para você entender melhor.
usuário e senha. Vamos em produto então. Opa, produto aqui, ó. Pressionei F2 para inserir um novo produto. Aqui em unidade eu vou informar a unidade 999. Ele não acha e já abre a janela de lookup. Legal? Agora se eu informar a unidade 8, por exemplo, que é uma que existe, ó, unidade 8. Aí ele já não precisou abrir a janela de lookup, ele já fez uso apenas do método que popula os campos transientes. Tá? Então ele utiliza um ou outro método que está definido aqui. Ou popula campos transientes ou popula campos transientes com o lookup. Tá? Consulta genérica é se nós quisermos realizar uma consulta genérica, né, e aí via RDTI ele vai invocar o método consulta do controller genérico que nós passamos aqui como parâmetro. Legal? Botão consultar clique, ele vai montar o filtro, né? Se o filtro for diferente de erro, ele vai então executar o método consulta do controller que está vinculado à janela. Tá? Formata busca campo data. O que é que esse aqui faz? Se o campo aqui for do tipo data, esse edit critério rápido ele vai ficar com uma máscara de data, tá? Para o usuário ele não precisar colocar as barrinhas quando ele for executar a consulta. Legal? É isso que faz esse método aqui. O grid after screw, nós sabemos que ele já foi implementado na janela Py, né? Então nós herdamos o que foi implementado lá e verificamos se o status da janela é navegando nos edits. Tá? Se o status da janela for navegando nos edits, ele chama o método grid para edits. Combobox campus change, né? Quando eu estiver alterando aqui os campos do combobox, eu vou verificando o método formata busca campo data. Se for um campo do tipo data, então eu seto a máscara aqui, como eu já mencionei anteriormente. Daí, olha, eu tenho o método controla botões aqui de novo, né? Eu herdo o método da janela Py e aqui eu implemento os demais botões, o botão alterar, o botão excluir, tá? Controla botões de navegação do mesmo jeito. Herdo, né, o que tem na janela Py, e aqui agora eu vou realizar o controle de acordo com o status da tela, né? Se a tela estiver inserindo ou editando, eu faço esse controle aqui. Controla botões de navegação página, herdo da janela anterior e também faço o controle de acordo com o que está definido em status tela. Controla pop-up menu, né? Eu herdo o que está definido na janela Py e faço controle agora dos botões alterar, excluir, né? E do menu exportar completo, do menu imprimir completo. Edit critério rápido, daí eu utilizo aquele custom key preview, né? Eu ponho ele para false, formato o busca campo data e seleciono o que estiver digitado ali no edit critério rápido. Quando eu saio do edit critério rápido, custom key preview, passo para true. Ao pressionar alguma tecla no edit critério rápido, se for a F9 eu chamo o botão consultar clique. Se for o enter, eu também chamo o botão consultar clique. No OnKeyPress, se for o enter, eu chamo o botão consultar clique. Será que eu preciso ter tanto o keydown quanto o keypress aqui nesse edit critério rápido? Algo que nós temos que analisar, né? Daí eu tenho o exhibit panel, né? Se for para exibir o pedits, eu ponho o parent para ele mesmo e visualizo o panel edits, senão eu ponho o panel edits como visible false. No form create eu faço aí o controle dos ícones e dos botões, né? A aparência deles. Form destroy eu libero aí alguns itens da memória. No form show eu já seto os dados aí do meu VO, tá? Eu crio o VO de acordo com o que foi definido no objeto VO vinculado à janela, populo o combo box VO, né, com esse VO definido. Grid key press, se eu pressionar um enter na grid,
eu seto o foco no Edit Critério Rápido. Aqui eu tenho o método monta filtro, né? Ele vai montar o filtro que será enviado para o lado do servidor. Ponha um breakpoint aqui, pressione o F9 na janela e descubra plenamente como é que esse método funciona. Aqui o set status tela, ele vai definir qual é o status da minha tela, né? De acordo com o que for definido, ele vai exibindo ou não os botões. É interessante que você também ponha aqui um breakpoint e verifique com calma como é que esse método ele funciona. Trata caracteres especiais, ele vai escapar alguns caracteres, né? Se for barra, ele escapa com a barra invertida. Se for aspa, ele também escapa com a barra invertida, tá? Para que isso suba para o servidor sem problemas nenhum, tá? E aqui eu tenho um converte caracteres especiais. É algo que nós temos que melhorar durante o segundo ciclo, né? Começou até a ser feito por alguns colegas lá no primeiro ciclo, porque nós estamos tratando os caracteres a nível de componentes, né? Nós tratamos o que tem nos edits, nos memos, mas nós devemos tratar os caracteres a nível de objetos, tá? E não a nível dos componentes visuais, ok? Então nós temos que melhorar isso daí durante esse segundo ciclo. Daí nós temos os controles CRUD, né? Botão alterar eu chamo o método do editar, botão cancelar o método do cancelar, botão inserir o método do inserir, botão incluir, botão excluir o método do excluir, que vai me retornar um true ou um false, e de acordo com o retorno eu vou controlar os botões de navegação. Botão salvar clique, ele seta um bookmark, ele verifica onde é que nós estamos ali, qual é o registro que nós estamos navegando naquele momento, né? Daí ele vai realizar todo o controle do botão salvar e depois ele retorna para aquele registro onde nós estávamos, tá? Botão do inserir, ele vai verificar se o botão está habilitado. Se tiver, ele limpa os campos, exibe os edits, põe o status da tela para inserindo e retorna true. Botão editar, mesma coisa, ele verifica se o botão alterar está habilitado. Se a grid estiver vazia, ele informa que não tem registro para ser, não tem nenhum registro selecionado, né? Se não, ele passa aí para os edits, né, para o pano dos edits, põe o status da tela para editando, chama o método grid para edits, onde ele vai colocar as informações do registro selecionado nos edits e retorna um true. Botão excluir, ele verifica se a grid está vazia. Se estiver vazia, ele informa que não tem nenhum registro selecionado. Se não, ele pergunta se o usuário quer realmente excluir o registro e retorna um true. Tá? Botão cancelar, ele vai cancelar a operação e vai exibir a grid de novo. Botão salvar, ele vai converter os caracteres especiais, né? Ele verifica se o result é true, né? Se nós estamos com o botão salvar habilitado. Se sim, converte os caracteres especiais e seta o dataset do objeto controller para a grid em questão, né? Para essa grid aqui, tá? Controle de grid, no double click da grid eu vou exibir os edits e chamar o método grid para edits, passar o status da tela para navegando nos edits. Atualiza grid VO via RTTI, eu vou atualizar os dados do VO na grid. Legal? Então é isso, né? Com isso nós finalizamos aqui a nossa análise do tela cadastro. Como é que você faz para entender plenamente o que é que está acontecendo aqui? Debugar. Debugar é a saída, tá? Você coloca o breakpoint, vai debugando calmamente, né? Insere um registro, altera um registro, exclui um registro, tá? E você vai entendendo plenamente como é que a coisa funciona. Sem pressa, né? Se você passar 1, 2, 3 dias fazendo isso daí, debugando essas 3 janelas aqui, tá? Você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar ganhando tempo e ganhando conhecimento para compreender aí plenamente a infraestrutura da aplicação.